Oi gente, aqui é a Bruna, hoje eu quero dar pra vocês a minha opinião sobre Ninguém Nasce Herói, do Eric Novella. No meu vídeo de lançamento de 2017, que eu mais tava ansiosa, esse aqui tava na lista e felizmente acho que virou um dos favoritos desse ano também. Aqui a gente acompanha a história do Chuvisco. Ele é um jovem tradutor que tá morando em São Paulo, se mudou do interior pra cidade, só que ele vive numa versão fundamentalista do Brasil. O escolhido, que é quase um que não deve ser nomeado, né, por questões jurídicas, é um fanático religioso que assume a presidência e o Brasil vira justamente tudo que a gente não quer que ele se torne. Quanto mais minoria, mais perseguição, acaba-se a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. O que eu achei curioso é que a sinopse fala claramente que o Chuvisco e seus amigos tentando viver a vida nesse Brasil fundamentalista. E aí eu pensei, mas tem que ter, né, algum ponto-chave ali, alguma coisa, tchan. Mas o livro é justamente isso, sabe? A gente vê muitos livros que são aquela grande coisa, nossa, vai ter aquele grande evento que vai mudar tudo, e aquela situação, uau! Mas o que eu achei legal desse livro é que ele mostra justamente, cara, que são coisas do dia a dia, sabe? As pequenas lutas que a gente trava todo dia, às vezes pesam muito mais. A situação que a gente vive é essa. Como é que a gente consegue viver dentro dessa situação? O Chuvisco e seus amigos têm uma vida de qualquer pessoa de 20 anos aqui em São Paulo, praticamente. Eles bebem, eles saem, eles gostam de música, eles gostam de ler, gostam de amar quem eles quiserem amar. Um evento chave do livro é quando um dia o Chuvisco tá voltando de uma balada e ele encontra um cara sendo agredido pela Guarda Branca, que é um grupo de, eu queria dizer fanáticos religiosos, mas fanático religioso já é o presidente. Então, de piores ainda, sabe? Pessoas bem piores do que o próprio presidente. E aí ele consegue salvar a vida desse cara, mas não sem apanhar muito também. E aí ele sentiu mais ainda o peso de ser quem você é nesse país que a gente tá vivendo. Algo assustador nesse livro é que a gente vê situações que a gente fica, nossa, mas isso já aconteceu. Mas a gente já vive isso. Mas tem pessoas que vivem isso todo dia. Só que lendo a obra inteira a gente fica, nossa, que país absurdo, que situação absurda que isso aqui tá acontecendo. Mas algumas coisas já fazem parte da nossa realidade. Todo dia a gente vê notícias que dão um medo de, sinceramente, gelar a espinha de que pode estar indo nesse caminho. Eu gostei muito como o Eric levantou essa questão de, olha, a gente acha que isso aqui é ótimo, mas a nossa realidade não tá tão longe disso aqui. E isso é preocupante. A gente não pode ficar tipo, vamos esperar pra se preocupar isso quando isso ficar muito ruim. Se não se preocupar agora, vai chegar nesse nível. No nível de que as pessoas têm pavor até do que elas falam do telefone. Que elas não podem expressar a sua cultura, a sua religião, porque vai contra os ensinamentos do governo. As pessoas não podem ler o que elas quiserem. Obviamente, esse livro seria proibido no Brasil fundamentalista da história, porque esse livro tem um elenco maravilhoso de diversidade, de personagens de todas as opiniões, tem personagens bons e personagens ruins, e quando eu digo ruim é no sentido, tipo, nem todas as pessoas são boas. Nem todas as pessoas são heróis. Às vezes a gente só sobrevive àquilo, às vezes a gente tem um impacto muito maior naquilo. Eu senti muito equilíbrio na história. Personagens masculinos, personagens femininos, personagens héteros, gays, lésbicos, trans. Alguns que têm atitude A com relação a isso, outros que têm atitude B, ou C, ou D. Eu acho que deu pra ver várias perspectivas da história. Por mais que todos estejam vivendo a mesma situação de um Brasil fundamentalista, com as mesmas limitações e tal, isso afeta as pessoas de jeitos diferentes. Entra na questão do privilégio também, porque nem todo mundo é afetado da mesma forma, porque as pessoas têm privilégios. Seja quanto dinheiro você tem no banco, seja o tom da sua pele, seja de onde você vem, onde você nasceu, quem é sua família, todo mundo tem alguma coisa que dá ou tira um privilégio. E reconhecer que você tem esses privilégios já é um primeiro passo, mas principalmente você reconhecer que só porque você não é afetado diretamente por aquilo, não te impede de se envolver com a coisa. Só porque eu sou cis, hétero, classe média, de forma alguma significa que eu não deveria me importar, ou que eu não preciso me importar com todas as lutas de direitos e com todas as situações ridículas que as comunidades que eu não faço parte diretamente passam todo dia. Muito pelo contrário, eu deveria me importar. E qual é a diferença entre você e outra pessoa? São pessoas do mesmo jeito. Ninguém nasce herói, né? Mas isso não te impede de todo dia ser um herói. Nem que seja você sendo gentil com uma pessoa, você apoiando uma causa que precisa da sua ajuda, porque você tem um privilégio, talvez você tenha uma voz, talvez você tenha acesso a alguma coisa. Você consiga fazer algo mais do que quem tá ali dentro. Por que você não faria? Claramente eu queria falar muito mais sobre esse livro do que eu consigo. Primeiro, quando eu gosto muito do livro, eu não consigo explicar direito o que esse livro fez em mim. Segundo, que esse livro aqui, eu quase chorei no meio do metrô. Então, assim, vocês estão sentindo. E terceiro, que é um livro de uma pessoa que eu já admiro muito, eu gosto demais do Eric, ele é muito querido, tem vídeo com ele aqui no canal, clica no card aqui em cima pra assistir. A sensação que eu tenho com Ninguém Nasce Herói é que era um livro que precisava ser escrito. Eu acho que ninguém melhor do que o Eric pra escrever isso, porque ele tem um tato pra falar sobre vários assuntos que é impressionante. Eu sinto muito orgulho desse livro existir, pelo Eric ter conseguido publicar, por a história ter sido contada. E eu sinto que esse livro é o tipo que a gente tem que ler mais de uma vez, sabe? A gente lê agora. Poxa, dá uma olhada de novo nessa parte. Depois eu quero reler marcando coisas e fazendo anotações em coisas. Ele não tava marcado porque eu só queria devorar. Teve um dia que quando eu vi eu tinha lido 100 páginas já, faltavam tipo 2 pra acabar. E eu fiquei, e agora? O que eu faço? Eu dei 5 estrelas pra esse livro no Goodreads. Eu acho que é um dos favoritos desse ano, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique nos vídeos aqui do lado também pra assistir outros livros que eu recomendo. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam.
acharam sobre Ninguém Nasce Herói. Ou se vocês têm interesse em ler também, aqui embaixo tem o link de compra do livro e várias informações. Muito obrigada por assistirem, eu vejo vocês amanhã.